Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Hoje eu queria falar um pouquinho sobre Gálatas 5:1, que o texto diz o seguinte: Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. A pergunta que eu queria deixar para vocês é: você é realmente livre ou apenas acha que é livre? Nós vivemos realmente numa época em que muitos falam sobre liberdade, mas poucos entendem o que é a liberdade. O apóstolo Paulo mostra que Cristo não nos libertou apenas dos problemas terrenos, mas da maior escravidão, a escravidão do pecado, a escravidão da condenação. Então eu queria que vocês entendessem que a liberdade ela foi conquistada. Cristo nos libertou para viver em liberdade. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou, assim diz o texto. Paulo lembra aqui que a liberdade não foi conquistada por nós, ela foi conquistada por Jesus na cruz. Esta liberdade ela inclui culpa do pecado, condenação, tentativa de alcançar salvação pelas próprias obras e a liberdade também para viver uma nova vida em Cristo. A salvação é fruto da graça de Deus, recebida pela fé e não do mérito humano. Uma outra coisa que eu queria que vocês entendessem é que a liberdade ela precisa ser preservada. Por isso Paulo diz: permanecei, pois, firmes. A liberdade cristã ela exige firmeza. Paulo não diz apenas para receber essa liberdade, mas para permanecer nela. Isso significa que eu tenho que permanecer na palavra, eu tenho que permanecer em oração, eu tenho que permanecer na comunhão com Deus, eu preciso permanecer na verdade do Evangelho. Quem não permanece firme, ele acaba sendo influenciado por falsas doutrinas e pelos valores deste mundo. Uma outra coisa que declara esse texto é que é o perigo de voltar ao jugo da escravidão. A Bíblia diz assim: e não vos submeteis de novo a jugo de escravidão. Na época, muitos queriam obrigar os cristãos a voltar às exigências da lei como condição para a salvação. Mas hoje também existem jogos de escravidão. Exemplos disso é o legalismo, é o pecado, é o medo constante da rejeição de Deus, é a busca por aceitação baseada em desempenho espiritual, coisa que ocupe o lugar de confiança em Cristo. A verdadeira vida cristã, ela não é marcada pelo medo, mas pela confiança na obra completa de Jesus. A verdadeira liberdade não é fazer tudo o que se deseja. Muitas pessoas confundem que liberdade é fazer qualquer coisa. A Bíblia ensina que liberdade é ter poder para escolher obedecer a Deus. Quem vive dominado pelo pecado não é livre, é escravo dele. Cristo nos libertou para vivermos uma vida santa, guiada pelo Espírito. Paulo está nos deixando uma mensagem muito atual. Cristo já pagou o preço da nossa liberdade. Não devemos voltar às correntes das quais ele nos libertou. Devemos permanecer firmes no Evangelho, vivendo na graça e na direção do Espírito Santo. Uma pergunta que eu queria deixar para você: existe alguma área da sua vida em que você voltou a carregar um jugo que Cristo já removeu? Hoje é dia de permanecer firme na liberdade que Jesus conquistou na cruz. Por isso eu oro para que Deus fortaleça os meus queridos ouvintes, os ajude a permanecer
firmes na fé e a viver a liberdade que é em Cristo, sem retornar às antigas formas de escravidão espiritual. Que Deus te abençoe, te fortaleça, te firme cada vez no Evangelho e você viva essa liberdade em Cristo. É em Cristo. É uma liberdade espiritual. É uma liberdade do jugo da escravidão do pecado. É liberdade para viver em Cristo. Uma verdade que somente Ele pode dar. Que Deus te abençoe. Que Deus esteja te orientando dia após dia, te fortalecendo. Até uma próxima oportunidade em Cristo Jesus.